irmãos, a paz do Senhor. Fique sentado mesmo, abra sua Bíblia no Salmo 100. Salmo 100. Louvado seja o nome de Jesus. Que coisa linda o que Deus faz, né? E outra coisa, mãe é mãe. Mãe é mãe. É por isso que Deus é pai. Que mãe na terra é mais fácil de achar, né? Louvado seja Deus. Salmo de número 100. Vou dar um abraço para o nosso pastor presidente, pastor Fábio, dona Yolanda, que está assistindo o nosso culto de casa através da internet. Mandar um abraço para todos vocês que assistem aí pelas ondas da internet, né? Tem gente no Brasil todo que participa. Eu costumo dizer sempre assim: na quinta-feira tudo bem, porque algumas igrejas não tem culto, mas no domingo, um crente assistindo culto pela internet tem alguma coisa errada. Não é não? Mas na quinta-feira está tudo certo. Tem igreja que não tem culto. Sempre presencialmente é o melhor. Só assista pela internet ao vivo, irmãos, depois, quando você chegar. Ou se você estiver de fato doente, não puder vir, não tiver com condições, mas se der, esteja presente. Tá bom? Salmo de número 100. Diz assim a palavra do Senhor: fazei um barulho alegre ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. É Ele quem nos fez e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. 4. Entrai em suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvores. Sejam gratos a Ele e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua verdade dura para sempre, de geração em geração. Diga graças a Deus. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra que será ministrada esta noite. Glorifica o teu nome em nosso meio. Que o Senhor possa falar com cada um de nós. É assim que nós te pedimos e te oramos no nome de Jesus. A igreja diz: olha que interessante, é um salmo pequeno. É um dos menores salmos da Bíblia, o Salmo 100. E este salmo, na verdade, é um salmo de louvor. É uma música hebraica. É um cântico. É o que a gente poderia chamar de canção de agradecimento. O salmista, ele vai, através desse salmo, explicar a relação que o povo de Deus tem que ter com eles no templo, na casa do Senhor, como ovelhas de um pastor. Fala da bondade e da misericórdia de Deus. E aí o versículo 4, ele vai dizer algo interessante. Vai dizer assim, ó: entrai pelas portas dele com louvor, ações de graças, e em seus átrios com hinos, bendizendo o seu nome. Quando o salmista escreveu o Salmo 100, ele queria dizer como é que a gente tem que chegar na casa de Deus. Porque não se chega na casa de Deus de todo jeito. Não se chega na casa de Deus de toda forma. Não se pode entrar no templo de toda maneira. Ele está dizendo, está trazendo 3 características: ação de graças, louvores e bendizer. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente chega na casa do Senhor e a gente não faz nenhuma dessas coisas. Quantos entraram por essas portas e ainda não agradeceu? E ainda não louvou? E ainda não bendisse? Do jeito que entrou, sentou e ficou. Mas o salmista está dizendo: não é assim que o seu povo deve fazer. Por quê? Porque o salmista está dizendo: entrai por suas portas com ações de graça. Diga assim: ações
Dê graças. Muita gente para pouco barulho. Repita mais uma vez, diga ações de graças. E por que o salmista está dizendo, quando entrar, entre com ação de graças? Porque, irmãos, ação de graças é a única resposta adequada para o que Deus fez por nós. Irmãos, Deus é o nosso Criador. Isaías 45:12, eu fiz a terra, criei nela o homem, eu fiz, as minhas mãos estenderam o céu, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. É porque Deus é Criador, Ele te fez, é por isso que nós temos que agradecer. Ele também é nosso provedor, sustentador. Isaías 26:3, tu conservarás em perfeita paz aquele o pensamento está firme em ti, porque ele em ti confia. Deus também é nosso Redentor. Isaías 44:6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos exércitos, sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não a Deus. É por isso que quando você sair da sua casa, apesar de todas as lutas, apesar de todas as tribulações que você tem enfrentado, apesar de todos os problemas, quando entrar por aquelas portas, ou pelas portas de qualquer igreja, que a Bíblia chama de átrio do Senhor, entre para bendizer, para louvar, para agradecer. Não fique de boca fechada, não fique de mãos atadas. Entrou pelas portas, louvado seja o nome do Senhor. Diga assim para o irmão que está do seu lado, porque Deus é todas as coisas. Mais alto para ele escutar, diga assim, porque Deus é todas as coisas, não temos o direito de não ser nada. Diga assim, a não ser gratos. O que a gente tem que ser? Eu vou ser o que aqui diante de Deus? Nada. Se Deus é tudo em todos, eu não sou nada, mas eu tenho que ser grato. Não precisa ser um pastor para agradecer, não precisa ser um cantor para agradecer, não precisa ser um pregador para agradecer, não precisa ser alguém que vai ter oportunidade para agradecer. Precisa ser grato. Grato pela nossa existência, grato porque você acordou. Efésios 5:20, o apóstolo Paulo disse, dando sempre graças a Deus por todas as coisas, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu está respirando, não está no leito de hospital, não está numa cadeira de roda, não está dependente de nenhum remédio, está aqui com as tuas pernas, com saúde, tem um negocinho, tem uma pressãozinha, tem uma diabetes, mas está aqui dizendo, então seja grato, meu irmão. Porque agora mesmo, hoje eu recebi um áudio de uma pessoa dizendo, pastor, não vou poder ir, porque eu estou sentindo tantas dores que eu não consigo andar, mas eu estou aqui no culto, eu vou estar online em casa, eu vou estar assistindo gente que queria estar e não pode, e você chegou arrumado, com roupa boa, com perfume, penteado, e não vai agradecer? Agradeça a Ele, porque Ele te fez e te permitiu chegar aqui. Gratos também pelo pão de cada dia. Todo mundo aqui tomou café, menos eu, porque eu só acordo no horário depois do café. Todo mundo aqui almoçou, todo mundo aqui jantou. Uns se não jantou, mas quando chegar em casa, não me tapei não, que o cuscuz está pronto, que eu sei. Pelo pão de cada dia. Mas eu vou agradecer pelo quê? Pelo pão de cada dia. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 4:4, porque tudo que Deus fez é bom para comer, para alimento, e não há nada do que rejeitar, se for recebido com ação de graça. Irmã Sandra, um pão e uma água recebida com gosto, com ação de graça, é alimento que nos sustenta. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, tem gente comendo picanha, tem gente comendo carne da boa, mas o câncer está comendo ali por dentro, mas a diabetes está comendo lá por dentro, e tu está comendo bolacha, creme crack, mas está com saúde. Sai de casa a pé, vai para lá, vai para cá, não tem nada que te peça. Todo o alimento recebido com gratidão, recebido com ação
ação de graça, irmão. Timóteo era um pastor de uma igreja pequena, aleluia. Mas Paulo disse: Timóteo, coma o que tiver para comer, sem reclamar. De novo ovo está caro, viu? De novo fuba, de novo arroz, é de novo. E graças a Deus que você não tem gastrite, irmão, que tu pode comer cuscuz, batata, macaxeira, inhame. Oh meu Deus, agradeça, porque você pode comer. Porque quantos ricos têm fartura de alimento em casa, mas não pode comer porque a saúde não deixa. E tu está reclamando porque não tinha açúcar para botar no café. Toma um café sem açúcar, mas não jogue fora não, que é caro. E tu está querendo reclamar porque não tem mistura. Irmão, mistura é uma cultura brasileira, que o cara só come se tiver mistura. Isso é só no Brasil. O povo de Israel, quando não tem mistura, come e dá glória a Deus do mesmo jeito. Pastor, estou numa prova tão grande, porque já faz 3 dias que eu não como mistura. Eu digo, e o resto? Não tem não, e não tem fuba? Tem, mas fuba com água é ruim. Eu digo, é ruim para gente ingrata. Para quem sabe agradecer, Jesus, tá bom essa fubinha, com um copo de água gelada, mas eu estou com saúde. Eu estou com saúde, Jesus. Eu estou com as pernas boas, eu estou com a minha barriga boa, eu não tenho problema de pressão, eu não tenho nada. Do que coisa melhor do que essa, irmão? Agradeça pelo pão de cada dia. Não é o que você queria, mas é o que você precisava. Lembra da mulher de Sarepta, que eu preguei aqui semana passada? Ela tinha farinha e azeite. Tu já comeu um bolo feito só de farinha e de azeite? É ruim que dói. Mas Deus disse, eis que a lasanha vai chegar. Não. O profeta disse, vou dar mais farinha e vou dar mais azeite. É o que tem para você comer. A bolacha não vai acabar. Vou fazer um trocadilho. A bolacha não vai acabar. A fuba não vai acabar. Mas eu não queria fuba. Mas o que não vai acabar é o que você precisa. O que você quer, você trabalha e conquista. Mas o que você precisa, eu vou te dar. Agradeça. Eu tenho pavor de gente que reclama de comida. Tá ali, Érica, estamos casados há 5 anos, hein? É 5? 5, né? E eu acho que ela nunca me viu reclamar de comer. Só uma vez que ela botou tanto sal na galinha que quase que eu morro, que eu tenho problema de pressão. Que ela errou, mas foi no começo do casamento. Aí estava ainda. Mas eu acho que ela nunca me viu reclamando de comida. Eu não tenho o que comer. Agradeça. Bata nesse cliente que está do seu lado e diga assim, agradeça pelo que você tem para comer. Gratos, pastor, vou agradecer o quê? Pela sua salvação. O apóstolo Paulo disse em Romanos 6,17: graças dou a Deus, que tendo sido eu servo do pecado, aleluia, foi salvo pela doutrina que nos foi entregue. Agradeça porque você recebeu a salvação, conheceu a Deus, provou do seu poder, aleluia. Tem dias que é assim mesmo, tem dias que Deus dá, que Deus batiza, que Deus enche, que Deus revela, aleluia. E quando Ele não fizer, agradeça por tudo o que Ele te deu pela obra da salvação. Agradeça, aleluia. Repita-se comigo, pastor. Mas eu diga, pastor, como poderíamos ser outra coisa a não ser gratos? Irmãos, quiser se achar, se ache em gratidão. Gratos a Deus, porque a ação de graça nos obriga a focar na bênção. Olha, pode estar numa prova grande, irmã Sandra. Se você for crente e grato, começar a agradecer, tu vai esquecer até que a prova está ali. Porque a gratidão faz você focar. Tu vai ter que lembrar de alguma coisa boa para agradecer. E agora, o que tem de bom aqui? Vai procurar. Faz igual Lamentações de Jeremias 3:23. Trazei à memória aquilo que traz esperança. Começa a lembrar das coisas boas que Deus fez e começa a agradecer. Aí o espírito satânico, maligno, carnal, diabólico, de reclamar, de murmurar, bate em retirada quando você começa a agradecer. Quando a gente para, irmão, de focar nas bênçãos que Deus dá, a gente perde o
nosso relacionamento com Deus, sobre a ação de graça. E quando a gente perde a nossa perspectiva da ação de graça, a gente começa a sofrer desnecessariamente. Tem gente, meu presbítero, que sofre desnecessário, porque tem prova que vem para nos aperfeiçoar, e ao invés de você agradecer, olhar para o que Deus está abençoando, você acaba se perdendo o que Deus queria te dar, com aquilo que Ele permitiu acontecer. Porque, irmãos, a ação de graças é a única resposta adequada, se a gente quiser manter firme a nossa visão a respeito de quem Deus é. Aleluia! Repita-se comigo: a ação de graças traz uma mudança de atitude. A ação de graças leva a gente a ser humilde. Sabia disso? Provérbios 29 e 23, Salomão disse: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito será honrado. Irmãos, dizer obrigado a alguém significa reconhecer a ele a contribuição para o seu sucesso. Sabia disso? Quando você diz assim: irmã Sandra, obrigado por ter vindo pelo culto, eu estou dizendo que ela fez parte daquilo que deu certo. Imagina você dizer: Deus, obrigado porque estou aqui hoje, atribuindo a Deus o sucesso daquele acontecimento que você teve. Imagina aí, isso é humildade, isso é uma atitude de humildade. Quando você reconhece que você não chegou aonde chegou sozinho, teve alguém, teve algo que aconteceu. E quem foi? A quem você agradeceu. E quem é a que você agradeceu? A Deus. Você está dizendo para Deus: obrigado, Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não estava chegando aqui onde eu cheguei. Porque pessoas gratas são humildes. E quando nós somos gratos, é muito mais difícil o espírito de orgulho se apoderar da gente. E gente orgulhosa tem dificuldade de agradecer. E quando alguém agradece a ela, ela não sabe, ela fica toda por fora. Orgulhoso. Ação de graças também leva a dependência de Deus em oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que Paulo disse: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pelas súplicas e ação de graças. Irmãos, escuta o que eu vou dizer aqui. O que Paulo está dizendo é que todo ansioso é ingrato. É duro, mas é a palavra. Não andais ansiosos em coisa alguma. E como é que eu faço para não ser ansioso? Oração, súplica e ação de graças. Ele dá 3 remédios para a ansiedade: oração, súplica. Bom, se todo ansioso não é grato, todo ansioso não ora e não suplica. Por isso que morre na ansiedade. Veja, o Paulo está dizendo que a ansiedade vem sobre nós. Seja a vossa, não estejais inquietos por coisa alguma, ou não estejais ansiosos por coisa alguma, depende da tradução. Veja, Paulo está dizendo que a ansiedade, a inquietação vem, mas só fica em quem não ora, em quem não é grato, em quem não suplica. Diga para o irmão que está do seu lado: rebata essa crise de ansiedade que já dura muito tempo sobre a tua vida, com oração, súplica e ação de graças. Experimente. Toda vez que a ansiedade vier, você começa a orar: Senhor, eu não aceito essa angústia na minha vida, eu não aceito essa tristeza. Fica dentro de casa, se tranca num quarto, não fala com ninguém. Que negócio é esse? Eu não aceito. Bata em retirada ansiedade, para você ver se não sai, se não vai embora, se você não sai de posse de vitória.
É só orar, é só suplicar, porque a ansiedade, ela é o aumento da visão desproporcional do que está dando errado. Comece a ser grato, a olhar para o que está dando certo, a olhar para o que Deus está te abençoando, irmãos. E você vai ver se esse quadro emocional não vai mudar. Porque se você não trata a ansiedade, você depois vai ser uma futura vítima da depressão. Todo depressivo necessariamente antes precisou ser ansioso. A depressão é uma doença, mas a ansiedade é uma condição. A depressão é uma doença, mas a ansiedade é um comportamento. Assim como aquele que come muita besteira, o glutão, aleluia, glutonaria é comer o que não pode, aleluia. Assim como o glutão come e morre de câncer, assim o ansioso que não ora morre de depressão. Mas essa noite Deus está dizendo: quando a ansiedade chegar a bater a porta do teu coração, você vai levantar, vai erguer as mãos aos céus e vai dizer: aqui não ansiedade, aqui tem oração. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou agradecer, e ela vai bater em retirada embaixo do sangue de Jesus. Aleluia. Repita comigo: ação de graças, aleluia, leva a dependência de Deus. A oração, irmãos, e a ação de graça, ela anda de mão dada. A pessoa grata é a pessoa que ora. A pessoa que ora é a pessoa grata. Quando nós somos gratos em oração, reconhecemos a nossa dependência de Deus em todas as coisas. E quando a gente reconhece a dependência de Deus, se mantém longe o egoísmo. Primeiro a soberba, e agora o egoísmo. Veja, pecados que nós poderíamos muito bem nos blindar orando, agradecendo, ao invés de reclamar e murmurar. Tem um hino da harpa que diz assim: em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. É verdade, é bíblico, está na Bíblia. Quando vier vontade de reclamar, faz o contrário, canta um hino de louvor, e você vai ver se não vai mudar os pensamentos negativos que tem assolado a tua alma. Canta um hino de louvor a Deus. Diga assim: ação de graças leva a alegria. Salmo 97:12. Alegrai-vos no Senhor, vós justos, dando graças a Deus em memória da sua santidade. Irmãos, as pessoas que são gratas são pessoas que são contentes. As pessoas que são contentes são pessoas que se alegram. E as pessoas que se alegram são pessoas que são felizes. Que são felizes. Gratidão e alegria andam de mãos dadas. É um casal inseparável de sucesso e de vitória. Mas se você quer ser feliz, então seja gratos a todos e a tudo o que encontrar. Não só a Deus, mas também as pessoas, as situações. Aleluia. Se você enche a tua mente, a tua boca, o teu coração de gratidão, não haverá espaço para insatisfação. Insatisfação, irmãos, ingratidão, irmãos, matam a alma e a fé do crente. Por quê, pastor? Diga assim para o irmão que está do seu lado: ação de graças faz a gente ser abençoado e abençoar outras pessoas. Estou terminando, caminhando para o final. Quando nós somos gratos, nós queremos também que os outros tenham as mesmas bênçãos que a gente tem. Sabia disso? Salmo 107, versículo 22. Ofereçam a Deus sacrifício de louvor e relate as suas obras com ações
de graças. Olha só, quando a pessoa é grata, a pessoa quer contar para todo mundo como foi que ela conseguiu ser abençoado. Irmãos, quando a gente é grato pelos alimentos, pelas vestes, pela casa que a gente tem, queremos que as outras pessoas tenham também. Quando somos gratos por uma vida feliz, por um casamento feliz, por uma família feliz, queremos que os outros tenham uma vida, um casamento, uma família feliz também. Quando nós somos gratos pela salvação, pela palavra, pelo poder de Deus, queremos que os outros conheçam essa salvação também. É por isso que todo aquele que é grato, aonde chega, ele leva a notícia que o deixou grato, que o alcançou a sua bênção. Irmão, aonde você chegar, que você vê alguém desesperançoso, que você vê uma família quebrada, que você vê um casamento destruído, leve a notícia de quem pode ajudar, leve a notícia de quem pode fazer, porque gente grata, aonde chega só sabe falar de uma coisa: é de Jesus que pode todas as coisas. Não chegue na casa de ninguém sem falar, sem fazer com que aquela pessoa também alcance a bênção que você alcançou. O evangelismo faz isso, leva a bênção que é minha para os outros também. Mas você também pode evangelizar na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, nas reuniões que lhe convidam. Comece a falar, porque gente grata quer que os outros também conheçam o abençoador. Diga para o irmão que está do seu lado: quem é grato é abençoador. Diga assim: quem é grato abençoa. Vocês lembram de João capítulo 6, versículo 11? Jesus alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Diz assim a Bíblia: e tomou os pães. Olha só, o menino chegou, 5 pães e 2 peixinhos. Aos olhos humanos é pouco, mas quem é grato, irmão, sempre tem alguma coisa para abençoar alguém, né? Ah, pastor, eu não vou abençoar não, porque eu não tenho nada. Então você é um amaldiçoado, você não tem nada. Porque todo filho de Deus tem algo para abençoar alguém. Não precisa ser muito não, precisa ser bênção, precisa ser coração, precisa ser com fé. Lembra da viúva? 2 moedinhas, não valia nada, mas Jesus disse: deu mais do que todos os ricos. Porque todo filho de Deus tem algo para abençoar, ele é abençoador. Aí o menino chegou assim, os discípulos estão com fome. O menino escutou a conversa de Jesus com os discípulos e disse: eu tenho aqui 2 pão, 3 peixes. E quantas pessoas tem? 5.000, fora mulheres e homens. A maioria dos estudiosos entendem que ali tinha no mínimo 15.000 pessoas. Mas 5 pão, 2 peixes. Só que, irmãos, quando ele bota na mão de Jesus, o que é que Jesus faz? Levanta e faz o quê? Olha o que diz o texto. João 6,11. E tomando Jesus os pães, havendo dado graças, repartiu e disse aos discípulos: sirva. E tendo o quê? Dado graças. Jesus sabia que era pouco para ele, mas ele disse: eu vou dar. Irmão, quando tu dá um negócio de com gosto, rende, dura, se multiplica. Faz um teste. A mesma feira que tu fizer esse mês, quando tu for dar o teu quilo de alimento: Jesus, eu vou dar esse daqui, esse aqui é o melhor que eu posso dar, o Senhor me deu condição, para tu ver se não vai render mais as tuas coisas. Quando tu for dar um calçado a alguém, quando tu for dar uma oferta, porque Deus manda dar dinheiro também, vá lá e dê tantos reais a fulano, dê para você ver, com gosto, se o negócio não vai ser diferente. Por quê? Porque quando nós damos graça pelo que estamos doando, se multiplica, se multiplica, se multiplica. Pega na mão desse irmão que está do seu lado e diga assim para ele: aquilo que você doou, aquilo que você contribuiu, diga assim: Deus está multiplicando, porque foi com ação de graças. Irmãos, a gratidão pelo pão e pelo peixe se transbordou, abundou, multiplicou, que a Bíblia diz que sobrou tanto
que eles encheram 12 cestos. Só pensando que cesto é pequeno que nem o nosso cesto judaico, é enorme. Sobrou 12 cestos. Aleluia. E eu quero encerrar com a Santa Ceia. Santa Ceia é lindo o que Jesus faz na ceia, porque tem tudo a ver com a ação de graças. Lucas 22:19, a Bíblia diz assim: e ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei. Semelhantemente, ou seja, da mesma maneira, tomou o cálice e, tendo dado graças, tomai e bebei. Veja, o que o pão representa? O que o pão representa na Santa Ceia? O sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, o tanto que ele apanhou, o tanto que zombaram dele, deixaram ele nu para envergonhá-lo. Mas está pensando que ele disse: ah, Jesus, aqui o pão miserável. Não. Sabendo ele de tudo que o pão representa e o que ele iria passar, ao invés de reclamar, tendo dado graças, partiu. Entende isso, irmãos? Quando você agradece, porque, olha, fuja de gente que gosta de reclamar. Inclusive a palavra reclamar, no nosso idioma, ela vem de uma origem grega. Esse ré significa duas vezes, clamar. Você está pedindo duas vezes o que você está falando. Quando você reclama, você está pedindo aquele problema dobrado para você de volta. Na Santa Ceia, Jesus Cristo nos faz lembrar de que até o que é ruim, quando você agradece, Deus faz aquilo de alguma maneira se tornar bênção na sua vida. Aleluia. Lembre-se disso. Estimule a sua mente a agradecer. Estimule o seu espírito a agradecer, para adorar a Deus, para se manter fiel, para ajudar os outros, ser gratos. Michel, louvor, pode subir que eu estou terminando, viu? Hebreus 13:15. O autor aos Hebreus vai dizer: portanto, ofereçamos sempre a Ele sacrifícios de louvor, frutos dos lábios que agradecem o seu nome. Entende isso? A Bíblia fala mais de gratidão do que do céu. Mais de 100 vezes a expressão agradeça, seja grato, aparece na Bíblia. E o apóstolo Paulo vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em nós, por Cristo Jesus. Deus tem muitas coisas para a nossa vida, e no decorrer da nossa caminhada, a gente vai descobrindo que a gente foi chamado para louvar, que a gente foi chamado para pregar, que a gente foi chamado para fazer alguma coisa. Mas você só consegue saber a vontade secundária de Deus se você cumprir a vontade primária primeiro. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo. Paulo está dizendo: o primeiro chamado de Deus em você é ser grato em tudo. Depois vem os dons, depois vem os ministérios, depois vem o chamado, depois. Mas em tudo dai graças. Será que tem alguém aqui em nosso meio que está passando por uma luta, por uma prova, por uma dificuldade? Como é que você entrou aqui? Porque o jeito que você entra na igreja vai determinar o quanto de Deus você vai receber. E aí o salmo que a gente leu, o Salmo 100: fazei barulho de alegria ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e não nós mesmos, nós somos o seu povo, ovelhas do seu pasto. Entrai nas suas portas
com ação de graças. Versículo 5: porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade de geração em geração. O que Deus está dizendo é: bondades e bondades estão acontecendo todo o tempo e o tempo todo, mas você não consegue enxergar se não tiver um espírito grato. Bênçãos e bênçãos estão sendo te dadas o tempo todo, e você só conseguirá enxergar se você tiver um olho grato, um ouvido grato, um coração grato. O apóstolo Paulo disse: aonde abundou o pecado, superabundou, aleluia, a graça. Aonde o diabo faz, Deus faz melhor. Aonde o diabo ataca, Deus opera melhor. Entenda isso: para cada coisa ruim que acontece na tua vida, há algo extraordinário, sacudido, transbordante de Deus acontecendo. Mas pastor, não estou conseguindo ver. Abra os olhos da gratidão e veja que o Senhor é bom, é bom, é bom, é bom, de geração em geração. Foi bom com os teus avós, foi bom com os teus pais, foi bom com você, será bom com os teus filhos. Mas é necessário abrir os olhos, destapar os ouvidos para contemplar o que o Senhor tem feito. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, quebra este coração de pedra, arranca este tapão dos ouvidos, remova esta cegueira dos olhos. Vinde e vede quão coisas grandes o Senhor tem feito. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? Eu já sei, não está nos montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Seja grato. Fica de pé nessa noite. Pedir para a irmã Sandra cantar mais um louvor. Um louvor. Pode ser até bondade de Deus, que tem a ver com a, né? Para a gente terminar. Diga para o irmão que está ao seu lado: aprenda a ser grato. Aleluia. Seja grato, porque o Senhor é bom. Você pode dizer para pelo menos 4 pessoas: o Senhor é bom. Diga para pelo menos 4 pessoas. Aleluia. Aleluia. Será que você pode glorificar o nome de Jesus essa noite? Será que você tem motivos para agradecer essa noite? Será que você tem motivos para render graças, para render ações de graças essa noite? Tem. Por quê? Porque o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Enquanto a irmã Sandra vai ministrar, eu quero convidar você aí no seu lugar. Aí no seu lugar. Segure a mão de quem está do seu lado. Você vai cantar junto com a irmã Sandra aqui, bondade de Deus. E você não vai dar espaços para os pensamentos negativos. Amém? Pode cantar, irmã Sandra, fique à vontade. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Cante, declare, declare. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade De Deus. Diga, tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém essa noite que ainda não me entregou a vida para Jesus, mas hoje você quer aceitar Jesus? Hoje quer entregar a tua vida? Se tiver alguém que quiser renovar a aliança ou entregar a vida para Jesus hoje, aí no seu lugar levante a mão, nós queremos orar por você. Tem alguém? Tem alguém afastado hoje? Tem alguém para vir agradecer a Deus com a sua vida como sacrifício? Tem alguém? Tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém para renovar a aliança? Se tiver, levante a mão, nós queremos orar por você. Cadê você? Cadê você que vai renovar a aliança hoje? Cadê você que vai aceitar Jesus hoje? Ele te chama hoje. Ele está dizendo: venha, venha, venha renovar a sua aliança. Venha aceitar, aleluia, Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Cadê a primeira pessoa que vai aceitar Jesus? Se tiver, levante a mão, nós queremos orar por você. Cadê você? Tem alguém? Tem alguém? Não tem ninguém hoje para Jesus? Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Bem forte, bem forte, bem forte para Jesus. Me seguirá, Senhor. A bondade me Seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me Rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Canta, igreja. És fiel em todo tempo. todo tempo tu és tão Tão bom. com todo fôlego que tenho, Eu cantarei. a bondade de Deus. Pai, leva a tua igreja para casa, Senhor. Guarda dos caminhos tortuosos, livra de acidente, livra de todo empecilho. Que aqueles que vão para casa de carro, de moto, de bicicleta, a pé, possam chegar em paz e em segurança. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. A igreja diz: antes das bênçãos, agradecer à irmã Sandra, aos meninos que vieram. Obrigado mais uma vez por ter vindo. A senhora sabe que essa casa é a casa de vocês, viu, irmão Valdir? Essa casa é a casa de vocês. Sempre que quiserem e puderem estarem aqui, serão sempre bem-vindos. Agradecer a todos os visitantes que vieram hoje. Venham mais vezes, que Deus tem algo preparado para o coração de vocês. Concha com as mãos. Vai ter lanche, eu fiquei sabendo que vai ter lanche, né? Vai ter uma comidinha aí, né? Lá fora é de graça, viu? Quando você sair, vá lá fora, coma,
aleluia, do alimento do céu e agora do alimento da terra, se Deus quiser e Ele quer. Coxa com as mãos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos, não só agora, mas para sempre. E a igreja diz: cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor.